de onde é que vinha essa verba e tudo. Ontem foi um verdadeiro aprendizado. Aí, agora, com a fala da Maria Aparecida, eu queria tirar uma dúvida. Maria Aparecida, você falou algo que eu acho extremamente importante. Não basta só a gente permitir o acesso do aluno à universidade. Então, o que é que a gente precisa fazer para permanecer esse aluno? E, em especial, os quilombolas, né, que você falou aí. Quais são as causas hoje que você poderia apontar para a gente que faz com que o quilombola desista da universidade? É isso. Se ela faz a pergunta e eu respondo. Então, Francisca, você fez uma pergunta muito difícil, né? Porque tem uma série de fatores. Por exemplo, digamos que o estudante que ele cursa um curso integral, ele sai do seu quilombo e vem para a universidade para estudar. Aqui ele precisa de moradia. Ele precisa morar, ele precisa se alimentar. E quando a gente fala esse apoio, é a universidade pensar na estrutura no sentido assim, podemos fazer editais? Como podemos ajudar? Podemos ter uma casa do estudante na qual os estudantes quilombola todos possam morar? A gente sabe que já tem, no caso aqui de Palmas tem, mas muitas das vezes não atende à demanda. E hoje, nesse cenário, como Luana relatou, e de vários cortes, a gente tem muito estudante que está desistindo das universidades, os estudantes quilombolas, porque quando chega aqui, se você não tem apoio, além de, como eu falei, você passou, mas você precisa ter um apoio da universidade ali no sentido para te fortalecer a permanecer. Mas tem um apoio de uma bolsa permanência. Sim, temos um apoio de uma bolsa permanência do MEC para estudantes indígenas e quilombola, na qual, graças a Deus, ela ainda continua, mas a gente não sabe até quando vai continuar, né? Então, tem muitos casos de estudantes que desistiram. A gente tem muitos estudantes quilombola que desistiu do curso, que teve que retornar para o seu território. Sem contar que tem uma coisa que eu acho que a gente também tem que pontuar. Tem a questão do racismo, a gente encontra isso dentro da universidade. E isso, muitas das vezes, o estudante fica desmotivado. É um espaço muito complicado, que é a universidade, super importante, mas tem toda essa questão. Gente, por exemplo, a gente teve uma situação no campus de Araguaína, que o movimento estudantil indígena e quilombola fez uma paralisação da universidade. A COECTO foi lá, apoiou. Então, assim, hoje o que eu digo que a universidade pode apoiar no sentido de, para que esse estudante permaneça, é ter esses espaços que a Luana trouxe. E nesses espaços, ter os quilombolas ali, ter os indígenas, ter os estudantes ribeirinhas, ter esse povo ali. Eu entendo o que você falou, Maria Aparecida. E eu acredito que tem que existir alguma coisa a mais do que a universidade vem fazendo hoje, né? Porque eu fiquei com a fala de uma professora que fez uma palestra, e ela disse desse jeito, que ouve muito algumas pessoas falarem assim, mas o aluno chega com deficiência, né, de conhecimento, e não consegue fazer uma regra de 3, eu não vou parar para ensinar. E ela falou um negócio que eu achei muito interessante, ela falou assim, olha, gente, o aluno, não importa se é quilombola, se é indígena, qualquer outro aluno, ele chega com limitações, a gente não pode ter esse tipo de fala, a gente tem que tentar resolver, porque eu acho que, talvez, no meu ponto de vista, o que pode estar levando também esse desestímulo é, às vezes, essa dificuldade, e eu, por exemplo, não sei como ajudar, que eu gostaria de ajudar, porque eu acredito que quando a universidade, o aluno é a alma da universidade, uma universidade sem aluno não existe. Então, a gente precisa estimular o nosso aluno, por isso que eu te disse, eu te fiz a pergunta, o que é que
que está levando a desistir? As políticas que a gente está implementando, a UFT, né, e a gente tem que direcionar para a nossa universidade, elas não são suficientes, elas estão falando em quê? É porque a moradia não é apropriada, que eu já vi alguns alunos reclamando da condição física, do espaço físico mesmo, e eu acredito que quando a gente se propõe a fazer uma casa universitária, essa casa ela deve oferecer, meu pensamento, que ela tem que ter conforto, porque um aluno que passa o dia trabalhando e chega à noite, ou passa o dia na faculdade e chega à noite e vai estudar, ela precisa estar num ambiente agradável, confortável, seguro, né? E eu não sei se isso tem acontecido. Se a ajuda financeira ainda é pouco, né? E eu penso que, às vezes, o aluno pode ser pontual, um ou outro aluno, talvez precise ter com quem conversar. Eu acho que assistência social talvez seja o que está faltando. Porque quando a gente sabe onde está o problema, a gente vai lá e tenta resolver, que eu acho que é a fala dessa professora. A gente não pode deixar o nosso aluno ir embora, porque é muito interessante você ter a chance de fazer uma universidade. Muito bem colocado, Francisca. Eu acho que você trouxe. É importante isso, mas, por exemplo, dentro da universidade tem que ter esse espaço de assistência social, trazer toda essa discussão e uma discussão ético-racial dentro da universidade. Ela precisa ser. Porque uma vez, não é o caso, mais uma vez, que o professor vira para o estudante e diz, eu não posso te ensinar, você já deveria estar sabendo tudo. A gente sabe que a qualidade do ensino hoje tem sua deficiência. Então, assim, muitas das vezes, quando o estudante chega na universidade, que ele sofre um ato de racismo de um professor, aquilo abala o psicológico dele. Por mais empoderado que o estudante esteja, saiu da comunidade, saiu do seu território, vem para esse espaço que é muito novo, que a universidade é um espaço novo. Então, se um professor faz isso, ou um professor, ou um servidor da universidade, a tendência dele é se retrair. Então, eu penso que tem que ser discutido tudo, essa questão, tem que ter um comitê ético-racial, onde que discute isso, tem que ter toda essa questão, porque muitas das vezes, quando acontece um fato, que a gente já teve caso de estudante que desistiu da universidade, por situações assim, de professor racista, de servidor racista, com o estudante, ele se desmotivou e acabou voltando para o seu território, porque a gente luta para estar nesse espaço, que é a universidade, que é um direito de todos, né? Então, a gente luta por isso arduamente, mas a gente sabe que também tem essas situações. Então, eu só quero contribuir um pouco no debate. A Maria Aparecida apresentou sobre a ocupação, né, do MEC, que foi uma ocupação de extremo valor. Foi através dessa ocupação que eu acredito que a maioria dos estudantes, os meninos do movimento estudantil indígena e quilombola, tomaram sua autonomia e decidiram se representar e discutir sobre esses debates, e muita coisa que vinha sendo discutida antes da ocupação, durante a ocupação e todo o resto do processo, que infelizmente depois da ocupação não se resolveu, foi os casos também de racismo, de intolerância racial ou cultural. A gente teve exemplos mesmo de alunos receberem cartas de ameaça na sua bolsa, sabe? Imagine um aluno que está lá estudando, se dedicando, tendo um sonho para levar para a sua comunidade e tudo mais, e quando ele vai no intervalo e volta, recebe carta de ameaça na bolsa dele, né? Não é só a questão do auxílio financeiro, existe também a questão do amparo cultural dentro da universidade para essas comunidades. Quando eu entrei na universidade, entrei em contato principalmente com os meninos indígenas, um amigo meu indígena falou o seguinte, que eles não se sentiam abertos àquele espaço, pois os professores não entendiam a diversidade cultural deles, os alunos criticavam o jeito deles, criticavam o jeito deles falarem, criticavam a cultura deles. Uma outra questão que aconteceu, a casa do estudante. Aqui em Araguaína, a gente tem 2 casas do estudante, mas é a mesma coisa de não ter.
vou ser sincera. Existe a casa do estudante que é da prefeitura, mas que o terreno é do Estado, mas que os móveis são da UFT, e que alguns alunos da UFT permanecem lá. Mas é uma casa do estudante precária, que a própria prefeitura e questão de habitação já disse que tem que parar a casa, não pode mais morar gente lá, eles já tentaram interditar a casa, mas os alunos não têm para onde ir, então acaba que a casa continua aberta, mesmo por filtração, e o risco de até desmoronar na cabeça dos alunos, foi por isso que o pessoal queria fechar, né? E existe a casa de estudantes indígenas, que aí veio a questão. Os indígenas, quando começaram a vir para Araguaína para estudar, não tinham local para morar, eles não foram bem aceitos dentro da casa do estudante. Isso é o que os meus amigos me contam, né? Isso deve ter sido muito tempo atrás. Mas, por questões culturais, a casa do estudante municipal, né, que é da prefeitura, que tem essa confusão, que fica perto da UFT até, existem regras que não pode entrar famílias, tem que ser só o estudante. E a maioria da comunidade indígena, quando ela sai com seu marido, ou sua esposa, e tudo mais, e acaba não tendo espaço nesses locais. E aí eles tiveram a casa do estudante indígena, que também é uma casa extremamente precária, então por isso que eu falo que a gente tem duas casas, mas nenhuma das duas garante. E está faltando isso, esse amparo, tanto da questão mesmo física e estrutural, quanto o amparo psicológico, social. E existe essa discussão há muito tempo que a gente tem que debater na UFNT. A Samara perguntou se hoje na UFT existe um comitê ético-racial. Né? O professor Nathanael disse que existe comitê de ações afirmativas, tanto em Palmas quanto em cada campus. Existe o comitê, eu lembro até que foi uma dos debates, assim que eu entrei na UFT, no movimento estudantil, que foi da ocupação de 2016, e entrou a discussão sobre o comitê de ética, pois não só a questão de racismo, mas também de assédio moral, sexual, tanto os alunos indígenas, quilombolas, ou alunos da comunidade comum mesmo, estavam sofrendo, né? Vários alunos sofriam vários casos, e aí foi a discussão do comitê de ética, e hoje a gente tem em todos os campos. Tem participação de alunos e tudo mais, e vejo que é um comitê que a gente tem que levar à frente, né? Levar para a UFNT, pegar os exemplos bons e levar. A Samara pediu para se inscrever. Vou abrir minha câmera, viu? Estou sem batom. Das mulheres todas empoderadas, estou sem batom. Estão me vendo? Então, sim, está ótimo. Tem só 9 pessoas, eu entro. Dentro do laboratório, lindíssima. Eu queria fazer uma pergunta e instigar nesse grupo, sabe? Eu não vi vocês falando aqui, mas eu acho que é um assunto que ele não é só de alunos, ele é de toda a comunidade, mas eu gostaria de instigar esse assunto, sim. Gostaria primeiro de perguntar, e em todos os momentos que nós estamos discutindo a UFNT, eu ainda não vi ser abordado esse assunto. Talvez porque ainda não tenha tido um espaço para ele. Mas eu acho, e ele está relacionado com várias dessas coisas que vocês estão falando. E a gente está no mês, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. E nós tivemos vários casos aqui, nós tivemos casos em Araguaína, nós tivemos casos em Palmas. E aí eu já ouvi, até assim, já ouvi gente até falar, mas e o que a UFT tem a ver com isso? A UFT não pode resolver tudo. Eu queria ver o que vocês pensam disso, como vocês se sentem em relação à questão, aí não é só, o suicídio está dentro, né, a questão mesmo de saúde mental, que eu vejo que está envolvido também, porque se o quilombola, ele não acha seu espaço, se ele é discriminado, se a comunidade LGBT, se o pessoal da diversidade, se os menos, sei lá, qualquer coisa que coloque você à margem da maioria, se ela te causa um estresse, se ela te causa um sofrimento, ela é um problema. Eu penso, aí é uma opinião minha. Eu queria ver vocês, como alunos, como vocês veem isso. Porque eu, como técnica, eu sou técnica também, e a gente também, a comunidade, e tem professor, talvez a diferença é que alguns exacerbem mais, mas esse tipo de problema, ele não é de nenhum público específico, ele é de todos os públicos, né? Porque ele é um problema mundial.
E eu acho que a universidade tem que discutir ele sim. Está aqui o professor Nathaniel, que é um diretor, eu acho que sim. É um tema que poucas pessoas querem discutir, porque ele é um tema que mexe muito, mas ele tem que ser discutido. E aí, diante disso, eu vejo muito pouco, e aí fica muito pesado para os profissionais que tratam disso, que seriam mesmo o psicólogo, que seria o assistente social, que estariam mais envolvidos nesse... E eu vejo que tem muito poucos profissionais para lidarem com esse problema. O que é que vocês acham desse tema? O que é que vocês acham que esse tema tem a ver com vocês? E quais as sugestões de vocês para atacar esse problema? E se deve atacar mesmo? É uma pergunta instigando, uma pergunta para instigar. Oi. Oi. Oi, oi. É uma pergunta de grande debate, né? Todo mundo mesmo, foi. Eu estou pensando na resposta, o que é que vai te dizer, né? Uma pergunta fácil. Eu posso falar o que a gente já conseguiu fazer em relação aos apoios psicológicos, né? De fato, a gente tem grande índice de alunos que cometeram suicídio e alguns que tentaram. E o ano passado mesmo a gente estava com grande dificuldade dentro da UFT de Araguaína, que é principalmente o SIMBA, que é onde eu atuo, de alunos que estavam com dificuldades e tal, e aí teve aluno até que escreveu carta. Nossa, gente, foi um desespero tão grande. Estava um dia na minha casa tranquila, lindíssima, e aí eu recebo uma mensagem de um outro representante estudantil desesperado me chamando para ir lá para a UFT. Aí eu fui perguntar o porquê, eles disseram que é porque encontraram uma carta de suicídio no banheiro. Nossa, foi um desespero terrível. E aí depois disso, que tinha, enquanto que a gente tinha que lutar por alguma ação, né? Nesse dia a gente teve que procurar todas as cartas de assinatura dos estudantes de todas as assembleias, porque, tipo, as assembleias estudantis, elas têm uma sua autonomia, mas a gente tem as atas e tudo mais assinado pelos alunos. E a gente foi pegando a assinatura de cada um dos alunos até identificar qual letra era daquela carta e ir atrás da pessoa. Nossa, foi uma missão terrível. E isso foi a direção do campo junto com a gente, tentando trabalhar para essa ação. E aí, quando percebeu, eu falei assim, temos que fazer alguma coisa, né? E aí a direção do campus, junto com os psicólogos do campus e tudo mais, eles estão atendendo, eles estão fazendo um processo de atendimento. Esse período está sendo um processo de atendimento online. Então, quando a gente sabe de algum aluno que está com uma situação que precisa de acompanhamento, não tem condição, tudo mais, a gente procura os psicólogos que a direção já arrumou para fazer esse atendimento para os alunos, né? Existem os projetos também do Mais Vida, que a gente sempre tenta incentivar os alunos a participar, só que poucos participam, isso é um fato. A gente também procurou outras situações. Percebemos que alguns alunos, isso praticamente no ano passado, estavam com dificuldades de querendo desistir do seu curso ou até mesmo da sua vida por questões financeiras. Chegou na minha presidenta, né, porque eu faço parte de um coletivo de luta pela educação, e aí a minha presidenta estava um dia lá, andando, e uma estudante chegou e falou assim, tá, vocês são do movimento estudantil, o que vocês vão fazer se tem aluno passando fome? Nossa, velho, isso foi, tipo, a faca no nosso coração, porque a gente tentou de tudo atender os alunos, a gente ocupou a universidade para ter um RU, fez de tudo um pouco para poder conseguir ter acesso, e ainda assim não estávamos conseguindo atender todos os alunos, e tinha aluno passando fome. Então, tanto que a gente fez um projeto social que veio com 3 eixos. O eixo da alimentação, a gente vai procurando formas de doações, de cestas básicas, de tudo quanto é lugar. Até mesmo os trotes agora são voltados para poder receber doações e entregar para esses alunos. Aí a outra parte, que é a alimentação, o esporte e apoio psicológico. O apoio psicológico, a gente conversa com a diretoria e encaminha o aluno para o psicólogo que a diretoria recomenda. A alimentação, a gente está conseguindo, tipo, ajuda o aluno no piso, no cubo e da cesta básica também, quando a gente consegue, né? Porque também somos estudantes. E a questão do esporte, a gente desenvolveu algumas atividades esportivas dentro da UFT,
para poder os alunos, em seus horários vagos, como lá tem banheiro, restaurante, tudo mais, a gente fazia as atividades, o aluno banhava e ia para aula à noite. Só por culpa da pandemia, a gente não conseguiu mais levar isso, né? Existem essas 3 questões. Foi o que a gente conseguiu fazer em Araguaína, até agora. O professor quer falar. Deixa eu só, achei interessante, só para fazer pensar. Olha como a fala da Cássia foi interessante. Falou 3 frentes que se faz e que dão bons resultados, né? A assistência psicológica, a assistência social em relação à questão financeira, né, para dar suporte para o aluno, e a questão de esporte. Vejam só, né, como assim, mesmo se não tem na gente, parece que meio que a gente não sabe como fazer, mas a gente sabe quais as respostas, né? Ou pelo menos a gente caminha para uma convergência, né? Interessante o que ela falou. E são alunos, né? São iniciativas deles. Olha que interessante. Achei bem interessante, viu, Cássia? A sua resposta. Obrigada, Samara. Professora Natanael? Samara, você trouxe um tema bem interessante. Talvez a universidade precisa ficar muito atenta a isso. Pode falar, professor. Então, eu acho que a Maria Aparecida que está com a fala também. Primeiro as damas, se quiser eu falo depois, então. Pode ser assim? Obrigada. É só uma questão complementando também a fala da Samara. Ela trouxe assuntos importantes para a universidade, nessa construção, como estamos construindo juntos, pensar isso, né? Porque muitas das vezes a gente pensa, o estudante só está precisando do financeiro, não. Tem muita coisa por trás disso. E aí eu falo isso como com um estudante quilombola, quando ele sai do seu quilombo, ele está perdendo o seu território, está saindo do seu território. Então, assim, precisa desses apoios. E precisa estar aberto, como a Cássia trouxe vários elementos, mas a universidade precisa estar aberta para dizer, talvez a gente não consiga ajudar financeiramente, mas podemos trabalhar junto, fazer junto, pensar junto, né? Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu parabenizo aos colegas pela realização do evento. Eu não pude estar ontem, mas com muito pesar. Meu nome é Nathaniel da Vera Cruz Gonçalves Araújo. Se eu tiver que fazer uma autoapresentação, eu sou professor aqui da UFT e atualmente diretor do campus, mas a condição de direção é passageira, né? Eu me identifico com a docência e acho que esse é o cargo mais alto aí dentro desses espaços educativos. Então, ser professor é mais elevado do que ser diretor, é o que eu acredito. E uma outra questão, quando as pessoas, nessa questão de autoapresentação, eu sou egresso do curso de pedagogia aqui do campus de Tocantinópolis. E se me pergunta qual contribuição maior eu já pude dar para a universidade, mesmo sendo professor e diretor, eu diria que foi no movimento estudantil. Porque quando eu era estudante, eu ainda continuo estudante, mas quando eu era aluno da graduação, eu fazia parte fui presidente de centro acadêmico 2 mandatos, mas e também nunca tirei o pé do movimento estudantil. E daí eu me reporto, inclusive, à fala da Luana, inicialmente, quando ela fala em participar dos conselhos, viu, Luana? Esse é um ponto muitíssimo importante para os colegas que cá estão. E eu digo isso por experiência. Eu sempre estive nos conselhos, a partir do colegiado do curso de pedagogia, e depois também o conselho diretor, e lembro que na época era Unitins, isso há muito tempo atrás. Eu digo há muito tempo atrás porque eu já tenho 58, quase 59, terminei a graduação com 40. Só para os colegas terem ideia de onde é qual é o meu chão, né? De onde eu piso, né?
E se eu for longo, vocês cortam a fala, tá bom? Cássia, tá aí? Tá ouvindo? Alô? Pode ficar tranquilo, professor Natanael. A gente vai fazendo Isso. Então, um debate mais tranquilo. eu preciso contextualizar o meu chão em razão disso. E quando, na época era Unitins, era estadual, né? Iam fechar a universidade, como fecharam em Colinas, fecharam em Guaraí, Paraíso, havia 10 campos ou 10 campi no estado, ficaram só 7. Aí eu participei do movimento em 99, movimento estudantil, 2000, participei do movimento SOS Unitins, uma hora a gente conta essa história. A gente fez greve de fome, aluno foi preso, professor foi demitido, porque todo mundo era contrato. Na época eu era aluno, como eu disse para vocês. E não tinha nenhuma ação estudantil, movimento estudantil nenhum, não tinha assistência estudantil, quase que nenhuma. A única bolsa estava relacionado a PIBIC. E também tinha limite de idade. Como eu já estava perto dos 40, eu não podia me inscrever em PIBIC. Mas tive alguns professores e colegas que foram muito importantes na minha vida, colegas mesmo de sala de aula e professores que me fizeram acreditar nas potencialidades. Eu também sofri um bocado de coisa. Desculpa, eu estava usando esse espaço para falar isso. Sofri um bocado de coisa porque a gente não tinha casa de estudante, né? E eu morava em Tocantinópolis sozinho e não tinha bolsa nem casa de estudante, eu já estava com a idade, certa idade. O que eu fiz para sobreviver foi ir para a roça, literalmente ir para a roça. Eu plantava e colhia tomate, repolho, pimentão, um monte de coisa. Plantava numa terra de um amigo que me cedeu a terra e vendia na feira. Por que que eu digo isso? Exatamente porque eu sou alguém que sentiu muitíssimo a falta de apoio. E uma época eu me inscrevi no curso de Direito em Colinas e passei. Era o único curso de Direito que tinha no estado, né? Colinas. Eu fui para lá para fazer Direito e tive que desistir do curso. Por que que eu desisti do curso? Porque eu não tinha residência lá e não tinha bolsa nenhuma. Não tinha nenhum apoio, eu tive que sair do curso. Uma época eu também comecei a fazer letras em Imperatriz Maranhão. E eu também tive que sair do curso por causa de um atrito muito forte com uma docente. Na verdade, o que vocês estão falando aí, me voltou aqui à cabeça todos esses filmes, e todos eles eu acho muito tristes. Por isso eu reafirmo a fala da Luana, no sentido de que a gente tem que fazer de cada tropeço um passo de dança, isso é uma poesia. E a gente tem que se solidarizar exatamente nas conquistas que já conseguimos e nessa retirada de direitos que o governo tem feito, né, como pretexto essa crise e outras crises, mas isso daí já vem há um bom tempo, a gente perde muito recurso, mas a gente tem que se segurar a partir da participação cada vez mais consciente. Digo isso e fiz questão de contar um pouco essa história para que a gente perceba que muitos de nós, também docentes, foram bolsistas, alguns depois, ou não foram, mas a gente está solidário. Na verdade, eu não vejo muita diferença na minha percepção, como que se docente, no meu caso, Nathaniel, fosse uma outra classe, eu não me vejo assim. Eu me vejo ainda estudante, eu me vejo no mesmo campus, escapando com os pés de manga quando tinha fruta, né? E outras frutas que o campus tem. Mas isso também moldou a minha história. Tanto para lutar e conseguir, quanto para também me solidarizar no apoio que eu possa dar. Daí eu reafirmo, viu, Luana, para os colegas, vamos ocupar os espaços de conselhos, porque é lá que a política gira. E em política não há espaço vazio. Se o aluno não ocupar, outra pessoa ocupa. Eu digo isso porque também fui membro da comissão interlocutora para a implantação da UFT, na época de 2000. E aí era um preceito meu ocupar os espaços. E digo que se eu tivesse que fazer tudo de novo, aí eu vou falar igual o Tiradentes. Dizem que a frase é do Tiradentes: se 1000 vidas tivesses, todas 1000 daria. Se eu tivesse que ocupar espaços, esses de decisão política, eu diria, eu ocuparia todos eles de novo. Por isso, assim, eu parabenizo vocês pela preocupação, pelo webinário e pela ocupação dos espaços, seja onde for. Então, Luana e colegas da UFNT, a gente tem sofrido muito baque em relação ao decrescimento dos recursos, não é?
E a própria UFT, ela faz um esforço grande, eu percebo isso, para manter, até porque o recurso que tem sido cortado, fora do PNAE, o recurso da própria universidade, é o recurso de custeio, é esse que vai para as bolsas. Então, às vezes, a universidade ela está um pouco amarrada para, literalmente, oferecer mais bolsas, porque o recurso diminuiu cada vez mais. Em cerca de 10 anos, a gente perdeu 70% dos recursos. É isso que tá posto, né? E, para vocês terem ideia, corte, às vezes a gente tem que fazer alguns cortes em energia, água, até terceirizado, como já aconteceu, para tentar garantir as bolsas. Mas o que eu também acho que cada aluno pode fazer por si, não achem estranho o que eu vou dizer, formem no tempo. Tentem ao máximo formar no tempo, porque é esse recurso que a colega também falou, Luana, que volta para a universidade. A cada vez que o aluno forma no tempo, o valor que a universidade ganha é um pouco maior. Se é aluno noturno, o valor é um pouco maior. Vocês sabem que cada aluno tem uma escala de valor pelo MEC, né? E o apoio que a gente pode dar é esse. Então, nesse sentido, a gente tem que ocupar os espaços, inclusive pleitear isso que a gente acabou de falar, a Samara, os demais colegas, do tipo, cadê o apoio psicológico, cadê o problema também pedagógico, quando o professor diz que não vai voltar para fazer revisão de conteúdo, isso é um problema. E a UFNT ela tem que sair dessa vala. Eu digo isso também como professor. Por quê? Porque é uma teoria de Vygotsky que diz que o ideal é você voltar para a zona que o aluno conhece, chamada de zona de desenvolvimento, para poder partir dali. E como é que a gente faz a UFNT diferente? Em relação à questão do apoio psicológico, a gente conta muito com a ajuda de Miracema, né? Pelo curso de pedagogia que está lá, mas no caso da UFNT, a gente não tem curso de psicologia, né? E aí, uma das saídas é a gente fazer contrato para assistência estudantil de psicólogos que também podem fazer clínica ou atender do ponto de vista clínico. A realidade de Tocantinópolis hoje, a gente tem uma psicóloga que é a Cristina, muito dedicada, inclusive ela trabalha na assistência estudantil, mas o concurso dela não permite que ela dê esse apoio de tipo clínico, e ela se esforça, mas como é uma questão de concurso, então ela não pode fazê-lo. Mas seria já um outro ganho, que a gente tenha no próprio campus pessoas, psicólogos, que possam fazer essa detecção e dar esse apoio. Por quê? Porque é preciso que o aluno ele se sinta literalmente em casa. Sobre a realidade eu já vou concluir, porque tem muita coisa para falar, eu também não posso monopolizar. Aqui em Tocantinópolis tem o nosso Comitê de Ações Afirmativas, que funciona muito bem. A gente tem, inclusive, muitos alunos também indígenas e quilombolas. A gente está aqui numa terra indígena, na verdade, a cidade de Tocantinópolis ela está numa terra indígena. Quando aqui vieram os não indígenas, eles expulsaram os indígenas da beira do rio, e a gente tem hoje beirando 52 aldeias diferentes, a maioria delas a Pinagé, né? E a gente tem casa de estudante, ou moradia, ou residência estudantil, e tem um alojamento da educação do campo. Mas é uma construção, eu digo assim, a gente vem construindo isso há um bom tempo, inclusive está em reforma agora, mas também temos a moradia estudantil indígena específica, e estamos construindo uma cozinha indígena, tá bom? Porque há muitas outras ideias que eu acho que a gente pode compartilhar. Por exemplo, eu acho que a moradia estudantil, a residência estudantil, ela tem que ter computadores da universidade. E a gente tem que lutar por isso, entendeu? Eu acho que elas têm que ter computador lá, entenderam? Eu acho que as bibliotecas têm que ter computador à vontade, mais do que os próprios laboratórios. Então, são questões que elas buscam incluir, de fato, e precisam ser discutidas. Bom, no que eu puder, como defensor disso, até porque eu senti muito a falta quando era estudante, eu estou colado, viu, colegas? Eu vou parar de falar por aqui, porque as coisas vão sendo participativas, eu não posso monopolizar a fala. E, mais uma vez, parabéns, viu? Tanto a Luana, quanto a Aparecida, a Maria Aparecida, e aos demais colegas. Obrigado, viu? A gente também conta aqui com o professor Mauro, ele está aqui, nosso vice-diretor. Obrigado, colegas. Depois a gente vai conversando mais. Obrigado, professor. A Francisca pediu inscrição novamente, professora Francisca?
Bom, gente, eu queria falar, eu ouvindo essas falas todas aí, inclusive eu até fiquei surpresa e triste, né? Porque eu não imaginei que os alunos passassem por esse tipo de coisa. Ser discriminado porque é negro, ser discriminado porque é índio. São coisas que, pelo menos para mim, não fazem o menor sentido, sabe? E a questão do suicídio, né, de alunos da gente na universidade, o suicídio em si é algo muito triste. Então, a gente precisa realmente, como a Samara diz, fazer alguma coisa que possa auxiliar aos nossos alunos e aos demais que tem em outras áreas também temos esse tipo de problema. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu passei também por algumas coisas, tipo, eu fui bolsista de carência, né, considerada aluna carente, que eu recebi uma bolsa por conta da assistência social, a gente ia lá, se candidatava, a gente passava a receber uma bolsa e a gente tinha que prestar um serviço, que eu, por exemplo, trabalhei na biblioteca um tempo prestando esse serviço, enquanto era bolsista. Eu acho que na UFMT a gente precisa, apesar de as coisas não vão ser muito fáceis, porque a gente está pegando um momento de que a universidade, cada ano, em vez de aumentar os recursos, eles fazem tirar, mas eu acho que a gente tem que focar algumas coisas, e a assistência estudantil, acho que é uma coisa que precisa ser prioridade. Precisa ser prioridade por quê? Porque a gente formar profissionais que vão fazer o futuro do Brasil é extremamente importante. Então, como que a gente vai permitir um aluno deixar a escola porque ele está se sentindo humilhado, porque ele está sendo está sendo motivo de bullying para determinadas pessoas? Esse tipo de coisa a gente não pode permitir, assim. É difícil, porque hoje na sociedade geral essas coisas acontecem. Mas eu acho que a gente poderia, nessa nova instituição, né, o FNT, criar dentro da assistência estudantil um serviço social mesmo. Porque, às vezes, é muito difícil para a pessoa chegar e expor o seu problema de forma, né, para todo mundo, abertamente. Mas, se existir um sistema de assistência social, o aluno que está nessa situação, ele pode ir lá na assistência social, conversa com o assistente social, e aí a gente passa a tomar ações que, às vezes, podem ser simples, gente. Por exemplo, eu acho que para prevenir o suicídio, uma coisa que não é tão difícil de fazer seria um telefone, onde às vezes a pessoa está se sentindo triste para baixo, mas não quer conversar com ninguém. Um ilustre desconhecido poderia ser um lugar onde ele poderia chegar, conversar pelo telefone, às vezes até sem se identificar, não é uma coisa difícil de ser feita. Uma coisa que a gente poderia pensar no futuro, que é tudo que envolve dinheiro, né, está ficando complicado, mas eu acho que a gente poderia ter um espaço de residência universitária, onde a gente pudesse, por exemplo, fazer espaços diferenciados, não para diferenciar as pessoas, mas para atender demandas, como, por exemplo, os índios, eles têm umas características diferenciadas, costumes e valores diferenciados do nosso. Então, alguém já me disse que na casa dos estudantes, o indígena chega, ele traz a esposa, traz o filho, e então ele tem que ser assistido nesses momentos aí de forma diferenciada. Porque se é uma necessidade dele vir e ter suporte da família, pelo menos é um lugar diferenciado onde ele possa receber a família ir passar um fim de semana com ele, eu não sei. Eu sei que a gente tem que pensar nesse sentido, e eu acho que muitas coisas que vocês me falaram aí, os alunos, me deixaram surpresos, porque eu não imaginei que um professor chamasse o aluno de burro, discriminasse ele por causa da cor, discriminasse porque ele não entende um assunto. Acho que
são coisas que são fáceis de ser resolvidas, porque quando o aluno chega, por exemplo, para assistência social e diz que está sofrendo esse tipo de coisa, a ação não precisa ser necessariamente em cima do aluno, a ação também pode ser o professor, chegar junto do professor, olha, professor, está acontecendo isso, porque às vezes eu acho que o professor também deve ter algum problema, porque para tratar o aluno com tanta diferenciação, eu digo isso porque uma amiga minha, quando eu fiz graduação, nós entramos em cursos diferentes e ela desistiu. E aí eu perguntei para ela, mas por que você está desistindo? Porque ela é igual a mim em nível de poder aquisitivo. Nós éramos consideradas pobres, né? Nós entrávamos na universidade, íamos de ônibus e dependíamos de bolsa de assistência e tudo mais. Aí ela disse assim, não, é porque no curso só tem riquinho. Aí eu disse assim, não, mas esse não é um motivo para você desistir, né? Então, a gente precisa, de repente, dar assistência psicológica para conversar com um aluno que possa ter esse tipo de pensamento, que você desistir de se formar numa universidade pública, porque a sua turminha só tem mais gente riquinha que vem de carro, acho que não é exatamente uma boa razão. E, às vezes, ela conversando com a pessoa certa, isso pode ser resolvido. Então, acho que algumas vão depender de dinheiro, como eu acho que tem que contratar uma equipe de profissionais que possam ajudar mesmo o aluno. Ele não pode ficar perdido sem ter a quem recorrer. E, às vezes, ele também não pode expor o problema dele para o mundo inteiro. Então, a assistência social, e eu digo, uma assistente social e a assistência psicológica, que são coisas diferentes. Eu acho que a gente pode pensar nisso, se não for para implantar imediatamente, mas os alunos podem se engajar nessa luta, a gente pode, enquanto aí, emenda de bancadas, direcionar algumas coisas com a construção de uma casa, de uma residência, com dinheiro de bancada aí de político, não sei, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu estou muito surpresa, porque eu nunca imaginei que os alunos pudessem sofrer esse tipo de discriminação. Eu tenho uma maior satisfação que eu tenho uma aluna que passou pelas minhas mãos e ela foi da graduação. Quando entrou, eu peguei ela na primeira turma e depois ela terminou a graduação, fez o mestrado e hoje é doutora. E pode levar tudo que ela adquiriu na universidade lá para os indígenas, para ajudar, fazer a diferença. É isso. Eu acho que a gente não pode mais ficar de braço cruzado, não. Nem a universidade, nem o aluno. Tem que interagir mais, como o professor Natanael disse. E é isso, gente. Obrigada. Queria fazer outra pergunta. Obrigada, professora. Oi. Só um minutinho. Me inscrevo. Desculpe. A Luana disse que queria falar. Luana? Aí depois a Luana Samara e a Maria Aparecida, pode ser? Pode. Pode passar a palavra. Tá bom, então. Pode falar, então, Samara. A Maria Aparecida parece que falou antes. Pode concluir, Maria Aparecida. Só uma pergunta. Pode concluir. Professora Francisca, né? Para você talvez seja assustador, né? Ouvir dizer que na universidade tem racismo. Tem. A gente tem 519 anos aí de Brasil, e o racismo, ele sempre aconteceu. Eu acho que uma coisa, o racismo estrutural, racismo institucional, ele existe. Não tem como a gente dizer que não. E a gente precisa, sim, a gente tem muitos casos dentro da UFT, de denúncias, que muitas das vezes, elas não são ouvidas. Quando você fala, eu acho importante toda essa sua fala, professora, esse espaço dentro da universidade, mas tem que ter esse espaço entendendo isso. Ficando atento que isso existe. Isso existe, o racismo existe. Não só dentro da universidade, mas dentro da universidade, com os estudantes indígenas e quilombola, fortemente. E aí a gente precisa denunciar isso, precisa conversar. Esse momento aqui está sendo muito importante. Talvez era algo que a professora ainda não conhecia,
mas tem estudante, tem pessoas que estão trazendo exemplos vivos que acontecem. Pessoas que já passou por isso. Então, assim, a gente sabe que dentro da universidade tem todo um processo de assistência, mas muitas das vezes ele é frágil ainda. E por isso que eu penso que hoje, nessa nova construção, isso tem que ser uma coisa muito bem discutida. E eu reafirmo aqui, dentro desse novo processo, precisa ter uma comissão ético-racial. Já temos, mas a gente precisa fortalecer esse espaço. Concordo com você. Samara, sua pergunta? Ela quase me deixou sem fazer a pergunta, a Maria Aparecida, porque ela praticamente me respondeu o que eu queria perguntar, mas eu vou perguntar. Eu hoje estou para instigar. É uma pena que só tenha 10 pessoas aqui, né, professor Nathaniel, professora Elda. Eu acho que tinha que ter mais pessoas ouvindo o que vocês estão falando. Mais professores, mais técnicos que trabalham diretamente com esses assuntos. Aí a pergunta que eu vou fazer... eu não sei nem se vocês vão saber me responder, mas eu acho que era importante essa resposta para a gente saber o que melhorar. Já foi dito que a gente tem espaço, né? Que a gente tem o espaço que o professor Nathaniel falou. A Maria Aparecida disse que esse espaço ele tem que ser mais específico, né? Ela já explicou. A Cássia falou de algumas medidas, de algumas coisas que têm dado certo. A Elda ficou incrédula com ver tamanha uma universidade em pleno século XXI ainda haver tantos preconceitos, né, escancarados, porque os estruturais eles estão aí mesmo, são todos os dias, né? Mas o pior é a gente ter um preconceito dentro da casa da gente, né? É um lugar onde você não esperaria esse tipo de coisa, seria dentro da universidade. Eu pergunto para vocês, o que tem dado errado? O que melhoraria isso? É os técnicos que trabalham nesses setores que vocês não conseguem se fazer ouvir? É a direção do campus? Eu estou sendo bem específico mesmo para me poder entender e até levar argumentos assim. Quando vier esse tema, eu falei, gente, tem que pensar com a visão que os alunos relataram isso. É vocês que vão dizer. É o grupo que não o grupo de técnico que ele não é qualificado para receber essa demanda? São os professores que são corporativistas? Aí você assim, mas é claro que a gente sabe que não é a maioria, mas às vezes uma minoria faz um estrago. Concordam? Às vezes uma minoria faz um estrago, e essa minoria não consegue fazer com que as coisas vá adiante, né? É o diretor do campus que não faz de conta que não enxerga? É a reitoria? Ou é um problema que vocês não conseguem descobrir onde está, onde pode melhorar? É uma pergunta, tá, gente? É para instigar mesmo. Ou então, se vocês fossem assim, o que vocês diriam nesse momento, assim, com a UFNT nova, com cara nova, o que deveria? A Maria Aparecida já disse, ela disse 2 vezes aí, eu acho que isso tem que ser escrito, tá, professor Nathaniel? Todos que estamos aqui, o que ela falou, ela já falou 2 vezes, que é o Comitê Ético-Racial. O que mais? O que vocês, assim, é claro que são assuntos delicados, né, que precisam de mais estudo, mas, assim, o que vocês falariam sem pensar muito? O que está errado? E também o que está certo, né? Claro, a gente quer para minimizar esses problemas. Oi? Alô? Oi. Eu acho que é uma pergunta extremamente complexa, né? Eu estou aqui pensando, eu acho que a Maria Aparecida consegue responder melhor essa situação, só que, nossa, pensando que é muito complexo. Não precisam também responder tudo, é só para instigar. Diante da pergunta que eu fiz, o que vem rápido para vocês? Sabe aquela coisa assim sabe a entrevista da Marília Gabriela? Aquele bate, o que é isso? É isso. O que vem assim
rápido para vocês, porque se vocês conseguirem responder isso, às vezes vocês abrem espaço para a gente pensar junto, né? Não precisam responder também, só estou instigando. Não, acho que a professora, né? Professora Samara. Eu sou técnica, Samara. Então, você trouxe várias coisas aí que é desafiador, né? Mas, assim, eu acho que uma coisa que já está sendo válida, que a gente tem que pontuar, é essa construção junta, participativa, né? Isso já é importante, na qual as sugestões do movimento estão sendo acatadas, a sugestão dos estudantes está sendo colocada, vocês estão ouvindo. Mas quando tudo que você elencou, isso é uma estrutura, não dá para a gente dizer que a gente quer da assistência psicológica isso. Não dá para a gente dizer que a gente quer que da assistência estudantil, assistência social, isso, porque é toda uma estrutura. Eu penso que esse passo de construir junto, ouvir, que não dá para você, digamos assim, você chegar num espaço que tem pessoas que não têm essa sensibilidade. Eu acho que uma palavra é empatia, precisa ter isso. E essa sensibilidade de ouvir as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas. E isso parece-me que está aberto a esse diálogo. Se conseguir ouvir isso, é possível, mas não dá para te responder assim, para o corpo técnico, a gente precisa disso. Não dá. Porque não dá para você entrar, infiltrar na cabeça de uma pessoa racista e dizer para ela, você tem que deixar de ser racista. Um exemplo. Não dá para fazer isso. É toda uma construção. Mas eu acho que uma coisa que está sendo válida, como vocês pontuaram, eu penso que esse espaço deveria ter mais pessoas, mas eu acho que só dessas pessoas disponibilizar para estar aqui ouvindo e construir junto já é um ganho. Mas continuo dizendo, Samara, é muito complexa as suas perguntas. A gente até tem resposta, mas muitas das vezes... Não, mas clareou muito. Eu acho que você conseguiu... A resposta é dolorosa. Clareou muito. Oi, Luana disse... Oi, Luana. Gente, desculpa, é que eu cheguei de viagem agorinha. E aí foi minha correria, porque aqui é 1 hora a menos, né? Então eu vou responder num bloco só, num batidão só. E eu acho que a gente tem... E aí eu falo nos processos, né? De erros e acertos. A gente tem muitos acertos. E eu aposto muito nas políticas públicas, né? Porque o que eu vou falar aqui do meu campus, né? Eu falei isso para a Roberta, que não existe nenhuma receita de bolo, porque cada lugar desse Brasil, né, pelo tamanho que ele tem suas características e suas especificidades. Então, por exemplo, aqui na UFMT, que foi falado dos povos tradicionais, dos quilombolas, nós conseguimos ter um vestibular para quilombolas, entendeu? E aí, no de vocês tem, é uma coisa que o movimento estudantil daí pode pautar? Outra questão, que eu estava ouvindo, né, e me chamou a atenção, sobre a questão do estudante que chega e não tem o preparo. E aí eu acho que é muito importante também a gente se atentar o que a universidade oferece, né? Eu não sei se aí tem, mas aqui a gente tem os programas de tutoria, que são exatamente esses programas que esses alunos que vêm com deficiência, para que eles possam estar num mesmo nivelamento. Então, os programas de tutoria cumprem esse papel também, né? Eles entram dentro do eixo de ensino. E aí, sobre a questão dos espaços de vivência, a universidade, e eu falo que nenhuma universidade, porque o aparelho de Estado, e aí eu vou falar muito, que é a questão que eu trato muito, né, que é a luta de classes, o Estado, ele é preparado para servir os ricos que sempre ocuparam essa universidade. A gente tem, infelizmente, um discurso muito perigoso, que eu espero que a gente derrube esse discurso, em falar que hoje
Digo ano de 2020, hoje, 11 de setembro de 2020, a universidade é um espaço elitista. Isso é mentira. O último estudo que a Andifes fez, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Institutos Federais de Ensino, a Andifes, mostra que mais de 50%, se eu não estou enganada, 54%, são estudantes das classes C e D, B, C e D, ou seja, que são as pessoas pobres, né? Porque a gente tem que pensar que aqui no Brasil, classe média não é pobre. Hoje em dia, você ser de classe média, hoje, ir no mercado e pagar R$ 20 num pacote de arroz, então a classe média já está deixando de comer carne, que antes era, se a gente chegasse aí, alguns anos atrás, era praticamente cotidiano. Então, a gente está vendo o Brasil retornar para o mapa da fome. E o que isso se encaixa no contexto da universidade? A universidade nada mais é que um braço do Estado. Então, ele vai reproduzir essas características de repressão do Estado. O Estado, sim, ele é elitista, ele é racista, ele é machista. Então, e como é que a gente quebra isso? A gente quebra através da conscientização mesmo do trabalho de base, que eu sempre falo, né? É na construção do seu centro acadêmico e mostrar, olha, a UFTN veio, a UFNT veio, mas ela veio com muita luta, veio numa perspectiva de criação de REUNE, que era reestruturação das universidades, não nesse contexto de desmonte. Eu acho que é extremamente importante que os alunos agora que vão para a UFNT, eles tenham muita clareza de onde eles estão, como eles estão, os recursos que eles têm. E eu percebo, e aí foi uma coisa que, inclusive, eu tive que quebrar dentro de mim, né? Para a gente conseguir dialogar com esse estudante, é mostrar que afeta no dia a dia dele. Foi o que aconteceu aqui. Em 2016, a gente falava, e eu acho que foi um erro muito grande que houve, é que a gente não soube fazer o diálogo em 2016 para 2017, quando aprovou a Emenda Constitucional 95. A gente falava, não vai ter dinheiro para as universidades, não vai ter dinheiro para as universidades. E, enfim, estava numa onda assim, que eu estou dentro da universidade pública, eu vou me formar. Pois bem, chegou ano passado a UFMT, uma das maiores universidades do Brasil, ficou sem luz porque não tinha dinheiro para pagar. Então, é a partir agora, desse momento, da realidade concreta, que a gente vai ter que mostrar para os alunos, para os técnicos, como a gente quebra esse aparelho de Estado, né, que eu já falei. E aí, sobre essa questão dos povos tradicionais, eles têm muitas especificidades, que eu acho que aqui a gente não dá conta de fazer esse debate, mas há coisas que a gente precisa se ater. Por exemplo, a gente tem uma grande conquista aqui, que entra dentro da assistência estudantil, que é o apoio à inclusão. O que é esse apoio à inclusão? É um aluno que acompanha o desenvolvimento dos povos tradicionais. Nós temos uma bolsista que ajuda os estudantes, que faz o acompanhamento dos estudantes da casa do estudante. Tem um outro estudante que acompanha como está sendo o desenvolvimento dos estudantes indígenas. Aqui a gente tem haitianos que vieram para cá, então, tem um bolsista que acompanha. Então, ter esses programas, e aí é o movimento estudantil que tem que travar os estudantes, porque se existe universidade é porque tem estudantes, senão não teria estudante. É os estudantes que têm que tomar sua consciência, e isso dá muito trabalho, e falar assim que a gente quer esse apoio à inclusão, entendeu? E aí eu volto a falar, isso não é receita de bolo. Isso vocês, a partir da realidade de vocês, é que vão conseguir construir isso, né? Então, é claro que a gente pode olhar para os demais campos, ver como é que está sendo, e se espelhar e se inspirar. E eu acho que um erro muito grande que sempre acontece, eu acho assim, eu sou a pessoa, o pessoal brinca, né? Eu sou muito burocrata. Eu gosto de seguir as legislações, as leis e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente se pega nas contradições, né, do dia a dia, e
e, ao mesmo tempo, quem que faz essa burocracia somos nós mesmos para evitar os nossos erros. E como é que a gente consegue, eu acho que é a desburocratização do processo de assistência estudantil. Gente, não sei se aqui vocês devem ter pedido auxílio, pelo menos aqui, é sempre assim, tudo muitos documentos, muitos papéis que as pessoas não sabem nem... imagina, que nem a professora falou que o aluno não estuda a regra de 3, e aí vai entender um edital com palavras difíceis. Como é que a gente pode, nós, os técnicos, eu não sou técnica, mas os técnicos que estão fazendo um edital podem facilitar a linguagem para que esses estudantes tenham acesso à assistência estudantil? Como nós podemos facilitar que a informação chegue para aqueles estudantes que precisam, que têm dificuldade de entender? Então, aí sim, a gente consegue ir superando algumas etapas desse processo, né, do Estado repressor que está dentro da universidade. É isso. Muito bem pontuado, Luana. Muito bom mesmo. Alguém quer pôr mais uma pontuação, participar do debate? Vou entrar na discussão aqui que o professor Nathanael postou. Outra questão foi abordada foi a preservação na UFNT do Fórum de Assistência Estudantil. Ontem, quem não acompanhou a nossa primeira parte de webinário, a gente entrou nessa discussão, o Fórum de Assistência Estudantil. Eu tinha até conversado com a Luana uma vez sobre como é o fórum daqui de Araguaína, da UFT, como é o fórum de Rondonópolis, né? E, de fato, enquanto representante estudantil, eu reintegro que é de extrema importância a gente ter dentro do nosso assistência estudantil o Fórum de Assistência Estudantil. Muitas das questões, das problemáticas que afetavam muitos alunos e que excluíam os alunos de acesso à bolsa e de assistência social e ações afirmativas, foi resolvida dentro do Fórum, né? O Fórum, a gente já está com ele desde 2016 que ele foi criado, o primeiro, se não me engano, foi em 2016 ainda. E, tipo, o Fórum foi uma das reivindicações do movimento estudantil na ocupação de 2016. Para os professores que não acompanharam as ocupações de 2016, e não sabem muito bem como é que foi o processo, porque teve uma grande polêmica em relação à ocupação, nós, do movimento estudantil, ocupamos naquela época com várias reivindicações, não só voltada à questão da PEC, a questão do impeachment e tudo mais, como algumas pessoas diziam. Dentro da ocupação, veio essas reivindicações. Um espaço onde fosse debatida a assistência social, a assistência estudantil, que foi a criação do fórum, a comissão de ética racial, que também, dentro dos campos, que foi uma discussão do movimento estudantil daquela época. Então, isso são coisas que já existem na UFT que a gente pode aprimorar dentro da UFNT. Os exemplos bons a gente tem que levar, né, para casa. E eu acredito que esses sejam exemplos bons que a gente tenha que levar. A comissão de ética que a gente tem atualmente em Araguaína tem participação de professores, alunos e creio que técnicos também. Mas, assim, o que aconteceu até agora na comissão de ética de Araguaína, como o exemplo maior que eu posso dar? A gente ainda não conseguiu aprovar o estatuto da comissão de ética. Então, o pessoal da comissão de ética, eles não têm ainda total autonomia para, vamos supor, fazer toda a questão de averiguar o processo, analisar e tudo mais, e fazer um exemplo assim, o caso de racismo que aconteceu em relação ao estudante indígena, né? A comissão de ética existe, a comissão de ética fez nota de repúdio e tudo mais, declarou que é contra essas situações, participou de algumas reuniões do debate, mas ainda hoje a gente não sabe quem fez isso com o aluno, e ainda hoje o aluno tem medo de ir para sua sala porque tinha cartas ameaçando matar e dizia que, em palavras absurdas, que universidade não era lugar para estudante indígena. Indígena não deveria estar na universidade. E até hoje isso não foi resolvido. Os meninos fizeram manifestação, me lembro até que eles pararam as aulas
um dia e fizeram cantos e suas danças de guerra e tudo mais para poder pedir para serem ouvidos, mas até agora não aconteceu tipo, não se descobriu quem fez, não teve processo ainda, e isso tem outros casos também. E não só em Araguaína, tem casos que aconteceu de racismo em Iracema que até hoje não foi resolvido, mesmo com a polícia investigando. Que esse o aluno foi para a polícia denunciar e tudo mais, e até agora não se resolveu. Se eu não me engano, até o dito cujo que estava sendo processado, que era um outro estudante, terminou até o curso e até agora não resolveu nada. Então, a gente precisa aprimorar. É isso que é a questão. Pegar esses dois exemplos, levar e aprimorar eles ainda mais. Um exemplo da casa do Fórum de Assistência Estudantil, que eu penso que a gente deveria melhorar, é em relação a ter delegados de casa do estudante, pois no sistema de Fórum de Assistência Estudantil que a gente tem hoje, não tem cadeiras e delegados próprios da casa do estudante, né? Como funciona o Fórum da UFT? São 2 delegados eleitos em seus campos, e eles têm que fazer assembleias locais. E aí, depois das assembleias locais, a gente tem um encontro estadual com 14 delegados. E o professor Kerley e os secretários da Proeste e tudo mais, para discutir assistência. Mas, nesse caso, não existe uma restrição nem para delegado que seja da casa do estudante, nem para delegado que seja indígena ou quilombola. Em Araguaína, o movimento estudantil se uniu e fez o seguinte, era 2 delegados, um delegado ficou para representar os meninos indígenas quilombola, que é o Adão, e o outro delegado ficou para os outros estudantes, que seria eu. Né? Foi uma divisão que a gente fez, mas foi um acordo nosso. E eu creio que dentro do fórum a gente deve acrescentar esses pontos. Tanto cadeira para indígena e quilombola, quanto cadeira para casa do estudante, que são os pontos chaves dentro da assistência estudantil. Alguém quer pontuar mais alguma questão? Olá, colega, eu acho importantíssimo a gente ocupar esses espaços de luta, inclusive pela perspectiva gramsciana, né, da contra-ideologia, da contra-hegemonia, e ao ocupar espaços, como já foi incentivado aqui, você vai fazendo implementar as políticas. Isso nos coloca, estou falando Nathaniel, sabe? Isso nos coloca do mesmo lado. Por isso que eu até fiz questão de citar um pouco de onde eu falo, o meu chão, o que me faz ser assim, o que me fez ser assim, o que me constitui. Então, e aí, veja, a gente está nessa fase de elaboração de estatuto. Quando a Luana falou sobre a questão de uma reitoria própria para assuntos estudantis, eu não sei o que os colegas pensam, né? Na verdade, se sabem também das informações todas. Nessa fase de construção, é preciso a gente pontuar isso, é preciso os alunos também pontuarem isso, porque isso tem que ser descrito no nosso estatuto. A questão e o que é que pode impedir? Depende das visões. Se alguém, à semelhança do que a Luana falou na experiência do estatuto da universidade onde ela participa, se alguém disser, não, não precisa de uma, e a maioria disser, então não precisa, então não precisa. E aí, resultado, mesmo que a gente discorde, mas isso daí vai ser defendido no voto. A gente deve tentar que a comissão que vote o estatuto seja paritária, a gente vai tentar, mas é preciso vocês também ocuparem espaços e defenderem conosco essa paridade. O que seria a paridade? Seria uma assembleia com 1/3 para estudante, técnico e docente. Isso mexe com os interesses, porque a legislação, eu sou professor, não significa que eu concorde, mas há uma legislação antiga que diz que tem que ser 70% professor. Eu acho isso complicado, mas o fato de eu achar complicado não me dá força para fazer o contrário, porque é uma legislação antiga, do militarismo, inclusive, é controle. Então,
Por isso é bom estar atento a isso, a essas questões. Porque eu defendo a paridade, mas e aí? E se a maioria disser que não é paridade, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que aceitar, entenderam? Por isso eu reafirmo a fala da Luana. Gente, participem dos espaços de decisão. Em havendo essa perspectiva da paridade, ocupem no quantitativo, chamem, façam campanha para o dia das votações, participem dos debates, perguntem, mandem perguntas pelo WhatsApp e vejam quem compõe com vocês, quem está do lado ou ao lado, né? Porque nessa situação, às vezes, é muito comum algumas pessoas acharem que todo professor está contra ou todo técnico está contra. E aí tem gente que é a favor e é contra. E é preciso a gente fazer o mapeamento de quem compõe com a gente. Porque a implementação de política é a composição, e a composição também é política. Daí eu, pessoalmente, não me vejo, eu, Nathaniel, né? Que, mesmo reconhecendo aquilo que foi falado, inclusive agora pela Luana, na questão de fato, a quem a universidade ela foi instituída para servir exatamente a quem, inicialmente, né? Mas como um espaço de Estado, eu me vejo do lado de onde o meu coração bate, da minha origem mesmo, do chão de onde eu piso. E aí a minha luta é essa luta, mas é preciso a gente se fortalecer. Então, está garantido que tenha uma reitoria, uma pró-reitoria de ações estudantis? Não está garantido. Aliás, não tem nada garantido. A gente vai fazer valer, depende do nosso esforço. Eu vou contar com quem? Eu defendo. Quem defende? Ah, você também defende? Mas a pergunta é, além de defender, você vai colocar o seu nome para participar desse espaço de decisão? Você vai gastar o seu tempo para dizer, ó, eu quero participar, estou lá, vou no dia, vou me inteirar, quero saber o que está acontecendo, vou estudar isso. Isso dá trabalho, entendeu? Isso às vezes é um saco, né? Porque a questão burocrática às vezes é complicada, mas, ou seja, ou você supera isso, ou as pessoas engolem a gente. É o que eu quero reafirmar, viu, colegas? Eu estou tentando ser extremamente transparente. Então, não está garantido. A gente que garante. Entenderam? E a gente garante pela participação, pela presença. Tá bom? Então, nesse sentido, estamos juntos, no que eu puder ajudar. Mas eu também não. Assim, a gente se ajuda mutuamente. Colegas, olha, já concluindo, tem uma frase de uma música que diz: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já sofri demais. Eu me identifico com essa letra. E uma outra música mais atual, uma outra poesia, que fala que não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e saber que a jornada te fortaleceu. Porque alguns de vocês olham para nós e acham que a gente chegou no topo. Eu estou falando assim, Nathaniel. Ah, porque é diretor. Ah, porque virou doutor. Ah, porque fez doutorado, parte do doutorado na Europa. Isso não é chegar ao topo. Não, não. O importante é o lastro que você deixa. A caminhada te fortaleceu, você chegou lá mais forte nos seus propósitos, na sua base, na sua luta, e fortaleceu outras pessoas, e vai fortalecer outras pessoas. Então, é isso. Se fortalecer, se tiver essa utilidade no sentido de que serve ao nosso propósito como universidade pública, gratuita e de qualidade, que é lema de movimento estudantil, e eu estou falando como movimento estudantil mesmo, então é isso que fortalece. Então, somos temos o mesmo propósito e vamos à luta, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Obrigado, colegas, estamos juntos. Obrigado, professor. A Samara pediu inscrição novamente. Pode falar, Samara. Não, agora a minha fala é no sentido de fechamento também. O professor Nathaniel falou bem. É só para vocês, assim, a força, o que move toda a universidade são os estudantes, né, gente? São os estudantes. A gente, assim, o público-alvo é os estudantes, são vocês. A gente está aqui por causa de vocês, os professores, os técnicos. Vocês é que são essa força, né? É quem estão sendo formados, é justamente para depois responderem para a sociedade positivamente com a formação que vocês têm aqui. Então,
é vocês que sabem das necessidades, e eu vejo muito pouco. Eu sei que nós estamos em época de pandemia, muita gente está nas suas casas, mas façam esse chamamento para que mais alunos participem dessas discussões, para que mais alunos se coloquem nesses grupos que estão aí, para que mais alunos tenham voz, porque esse é o momento. E aí, quando eu falo de aluno também, eu estou sentindo falta também. Eu não sei, Cássia, eu não sei, Luana, eu não sei, Maria Aparecida, como funciona. Nós temos alunos de pós também, né? Ontem até foi falado alguma coisa de alunos de pós. Tinha um aluno que pretende fazer pós ou fazia. Mas, assim, são alunos também. Então, é para vocês fazerem esse chamamento, para vocês instigarem, para vocês estarem discutindo até quando trazerem para um grupo, talvez fazerem debates mais setorizados, sabe? Eu acho que a gente tem que ouvir. E ouvir, quanto mais alunos a gente ouvir, mais a gente vai entender e perceber a necessidade, mais vocês vão contribuir. Então, é só isso. Eu entendo que todo mundo está, mas eu acho que ainda está pouca participação dos alunos. E instigar mesmo, porque tem aluno que, às vezes, ele fica no seu... Às vezes, até por falta de motivação, né? Assim, eles ficam no seu quadrado, né? Assim, não, eu vou aqui, vou indo, do jeito que vai dar, eu vou conforme... Mas tem que instigar, né? Tem que instigar, então é isso, é para vocês instigarem para mais alunos, como vocês estarem aqui nas discussões. Estarem aqui, que eu falo, não é aqui só hoje, está no processo inteiro. Só isso. O DCE pediu inscrição. Fala aí. Gente, boa tarde. Roberto aqui. Roberta, né? Apresenta aí, Roberto. Não, então, só para também finalizar. O que acontece a maioria dos alunos tem a vontade, tem aquela pulguinha atrás da orelha de querer mudar, só que o que ocorre muitas vezes é que a gente se sente silenciado. E é uma coisa que a gente tem que fazer diferente na universidade, porque a gente tem essa possibilidade, como o Carly disse ontem, não é ruim a gente ousar. E é necessária a participação dos estudantes, ouvir a voz dos estudantes, estarmos presentes, tanto os estudantes da graduação quanto da pós-graduação, mas a gente tem que se fazer presente e a gente tem que se sentir parte. O que ocorre muitas vezes é a gente achar que a gente vai falar e não vai mudar nada. Essa que tem que... a gente perdeu, eu cheguei agora, porque eu estava na prova de intercâmbio, por isso que eu dei uma atrasadinha, mas é basicamente isso. Eu acho que uma das principais mudanças que a gente tem que colocar na UFNT, além sem dúvida, assistência estudantil, a gente tem que cuidar do nosso estudante e também deixar que ele sinta-se parte de todo o processo da universidade como um todo. O pertencimento é um sentimento muito forte. Eu acho que é essencial. Essa é a minha fala, gente. Muito bem, Roberta. Eu posso falar em questão das representatividades dessa comissão. Quando lançaram nos grupos, nos questionários, né, de quem queria participar, e tinha comissão de comunicação, de administração e tudo mais, muitos alunos do meu coletivo se inscreveu. Na verdade, quase todas as comissões têm alunos do coletivo Cali participando, mas existem algumas que os meninos não foram chamados, né, deu alguma falha. Eu mesma, quando eu me inscrevi no GT3, que seria o GT ampliado, e eu não fui chamada, uma outra estudante que participa do GT3, que falou para o professor Braz que eu tinha me inscrito, não chegou minha inscrição, mas, assim, eles até tentam participar, só posso te falar que até tentam. Tá aí o pessoal do DCE, eu, a Mariana, que está em todas as reuniões, a gente está tentando participar, mas uma outra questão que eu vejo, e que eu tenho que deixar, assim, deixa eu tentar explicar de uma forma que não fique ruim. Os alunos, eles sentem um pouco de medo ao se expressar em algumas questões, até mesmo do próprio estudante, para diversos professores e técnicos. Oi.
A Luana e a Maria Aparecida estão dizendo no chat que elas precisam sair. Não era bom a gente deixar elas falar tchau e a gente conversa contigo depois? Tá ótimo. Vou passar para Maria Aparecida, pode ser? Tá. Maria Aparecida? Então, pessoal, obrigada pelo convite. Estamos à disposição para construir junto. Acredito que esse espaço é importante. E nesse cenário de pandemia, todas as coisas estão sendo online, mas estamos à disposição. Obrigada, Roberta, Cássia, pelo convite. E quero dizer que estamos aqui para contribuir e parabenizar pela essa iniciativa de ouvir. Acho que esse é um passo importante. Mas acredito que não encerramos só por aqui, né? Precisamos ouvir mais e construir juntos. Muito obrigada, Maria Aparecida. Foi maravilhosa a sua participação. Luana? Hoje eu tô toda aqui descabelada. Gente, eu vou ter que me ausentar, porque, assim, eu mudei de casa, e aí estão instalando a internet aqui agora. Deve estar uma loucura. Mas qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô à disposição. A Roberta tem meu contato. Podem mandar mensagem, pode me ligar. O que vocês precisarem, eu tô à disposição. E quem quiser me acompanhar, meu Instagram é @luanacaroline.65. Eita, gente, isso aqui foi um vento. Meu Deus, isso é um vento, tá? Peraí, meu Deus, peraí, gente. Gente, isso foi vento. Deixa eu segurar a porta. Para, gente, tá muita poeira, socorro. Está sendo gravado, não coloque em nenhum lugar essa parte, pelo amor de Deus. Então, gente, meu Instagram é @luanacaroline.65. Qualquer coisa, meu Facebook, Luana Caroline também. Qualquer coisa que vocês precisarem, só me dá um toque, tá bom? Um abraço, obrigada pela participação e até mais. Um beijo. Luana e Maria Aparecida, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Nossa, vocês muito especiais, trouxeram muitos esclarecimentos, a experiência de vocês vai ser essencial, em nome do DCE, da Comissão Estatuinte, do Movimento Estudantil, e em meu nome também, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Extrema importância, gratidão mesmo. Beijão para todos e se cuidem. Um beijão, muito obrigado, vocês duas foram maravilhosas, como sempre. Muito obrigado mesmo. Beijo. Enfim. Continua aí. Então, professora, eu estava entrando na discussão. Existe muito aluno que está com o nome dentro da lista para poder ajudar na construção da UFNT. Mas alguns participam das reuniões, mas não têm ainda segurança de pôr o seu debate, sua discussão. Isso eu percebo muito da maioria dos alunos. Alguns mandam mensagens para mim porque eles têm receios de falar algo que possa ser considerado sem informação, digamos assim. Chega perto de vários doutores, vários técnicos e tudo mais, e a pessoa tem um pouco de receio, né? Eu estou tentando incentivar os meninos a participarem, estou chamando mais gente a entrar dentro da comissão e dentro dos debates, mas é isso, eles estão lá, professora, só que estão calados. Eles ficam mais calados, quem pega mais à frente mesmo é sempre eu, a Roberta, e nos grupos a gente se comunica mais. Ótimo, Cássia, mas é isso, se já estão participando, mas instiguem, vocês falam muito bem, todas que estão aqui se expressam muito bem, conseguem muito, não tem ninguém, todo mundo é igual, é o que eu estava falando, às vezes essas falas são as mais importantes, essas falas que às vezes os alunos, eu já fui aluna, todos nós já fomos, né, professor Nathaniel, realmente a gente passa por isso, mas é instigar, hoje não existe mais isso, todos nós somos empoderados, né, e olha aí, vocês falam assim, tem umas falas muito pertinentes, eu aprendi demais desde ontem, é muito rico esse debate, então instiguem, porque é importante, e é lógico, não precisa às vezes nem falar também, mas precisam ouvir, porque se vocês ouvirem, estiverem lá, vocês talvez não seja o momento de falar, mas o momento de ouvir para depois falar,
mas é preciso estarem participando, é isso que eu coloco, porque a participação de vocês, aliás, ela é essencial, sem a participação de vocês nós não vamos chegar a nada, porque essa universidade, o coração dela são os alunos, aliás, dessa universidade não, de todas as universidades, né? Então, é isso. Mas parabenizo vocês, que se vocês estão falando que tem alunos de todas as comissões, já está de bom tamanho. A gente concorda, porque exatamente todos os alunos, não só a gente que está à frente do movimento estudantil, nós temos que fazer parte das comissões, de qualquer debate que tenha, em qualquer nível de debate na faculdade, seja nos colegiados, seja nos conselhos diretores, seja no Consune, porque quanto mais a gente conhece sobre a nossa faculdade, como funcionam as burocracias, os níveis e tudo mais a gente se informa e mais a gente consegue debater e oferecer um debate ali para fortalecer mesmo, para construir. Mas cada vez estamos tentando incluir mais alunos, nós já estamos presentes aqui há um tempo, mas a gente tem que ouvir, e vocês também têm que ouvir a gente, tem que ter um diálogo, mas esse diálogo só vem depois das informações adquiridas, mas vamos construir certinho, vai dar tudo certo. No começo mesmo, quando eu entrei na Statuinte, eu comecei calma, quieta, para ver como é que estava o processo, o que você já tinha desenvolvido, fui inventar de ler todos os documentos, né, para poder depois ter uma visão do que a gente estava construindo e uma visão do que eu pudesse contribuir, né. Foi mais ou menos isso. Do começo foi, tipo, primeiro vamos estudar os documentos e tudo mais, mas é isso. Eu estou bem animada com a construção da UFNT, apesar de tudo, a gente está fazendo uma construção boa. Agradeço bastante vocês que vieram e participaram do nosso webinário. Isso é muito importante, saber que vocês também estão dispostos a ouvir nosso lado, saber que estão dispostos a dividir conhecimento junto com a gente, isso é grandioso. Eu só lamento novamente, pois esses 2 webinários foram os webinários com menor participação, né? Eu já participei de todos os webinários desde a época que eu entrei. O único que eu não fui foi porque eu estava no fórum de assistência estudantil, e aí não tinha como. E eu percebo que os nossos do movimento estudantil foram os com menores participação. Talvez porque achem que ainda não está no momento de se discutir a assistência estudantil. Talvez não acreditem que a assistência estudantil tem que ser discutida depois que for criada a pró-reitoria, alguma coisa do caso. Mas eu penso que se a gente está pensando em construir a universidade, a gente tem que saber como atender quem vai estar dentro da universidade, né? Por isso que nós, do movimento estudantil, pensamos com tamanha importância debater desde o início a assistência estudantil. Mas, enfim, tenho muito a agradecer a vocês, professores, técnicos, aos alunos que estão aqui ajudando a gente, por ter participado, por ter contribuído. A nossa fala hoje nosso debate foi maravilhoso, a gente conseguiu pontuar muitas questões, e eu estou bem feliz até. Muito feliz com esses 2 dias. Eu também estou muito feliz e reitero o que a Cássia disse. Muito obrigada pela presença de vocês. Como eu disse aqui no chat, a presença de vocês, professores técnicos, aqui nesse webinário, quer dizer que vocês estão abertos a ouvir as nossas sugestões, os nossos posicionamentos, nossas experiências, as experiências dos nossos convidados, e isso significa muito, ainda mais na construção de uma nova universidade que se diz tanto querer fazer diferente. Então, e é aqui que vai começar a fazer diferente, a gente trabalhando todos juntos. Então, agradeço demais a presença de todos nesse webinário, gente. Muito, muito, muito obrigada. Gente, eu gostaria de dizer que foi a maior satisfação hoje. Eu assisti ontem e assisti hoje, e foi um verdadeiro aprendizado para mim, e me fez repensar minhas ações. Eu acho que eu posso melhorar a minha parte também individualmente, e eu acho, Cássia, e vocês, demais alunos, não se intimidem, não. Se a gente abriu a porta e está dizendo para vocês participarem, participem, falem. Não importa, às vezes uma fala que pode passar desapercebida, toca o coração de alguém, sensibiliza alguém.
Então, eu acho que se vocês forem convidados a participar com direito à fala, usem disso, não fiquem tímidos. A gente, quando vai para esse tipo de organização, como a gente está sendo feito, de forma tão democrática como o professor Ayrton mesmo costuma falar, que é tudo de forma democrática, ele está dando espaço a todos nós. Então, às vezes, a nossa fala pode não agradar, pode não ser aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, mas é importante que se diga, porque cada um que recebe essa fala, ele recebe de forma diferenciada, ele é tocado de forma diferenciada. Eu agradeço e lamento que realmente hoje teve pouca gente e no de ontem também. Poderia ser um ótimo momento para haver mais interação entre as 3 categorias, para a gente, de fato, ouvir o aluno. Eu agradeço. Muito obrigada e desejo a todos um final de semana maravilhoso. Professor. Eu penso que pior foi para os que não assistiram, né? Ainda bem que a gente teve esses espaços, as discussões, e hoje em dia podemos dizer que temos um conhecimento em relação a isso a mais do que os que não participaram, né? Então, eles que perderam uma chance muito boa. E a presença de vocês aqui também ajuda vocês a levarem a nossa palavra, nosso posicionamento, nosso conhecimento. Acho que o professor Nathaniel quer falar. Bom, colegas, eu parabenizo a todos e a todas pela iniciativa do evento. Ontem eu me enrolei, literalmente, peço desculpas, porque eu acho muito bom, até porque eu falei para vocês, o meu coração bate aí no movimento estudantil pela minha história. Bom, a gente vive um momento muito difícil no mundo, né, e no Brasil, com muita especialidade, em razão também dessa polarização política e das percepções que a política atual ela tem lançado. A gente não sabe o que nos reserva o amanhã, o futuro, não sabe. A nossa única alternativa é estar grudado, né? Estar junto. Eu sempre falo aí, inclusive, já falei hoje aquela frase de ninguém larga a mão de ninguém, que foi uma frase bem divulgada há quase 2 anos atrás. E a gente tem que procurar companheiros e companheiras onde a gente encontrar apoio. Por isso eu digo, os que acreditam assim, iguais nós acreditamos, na força da união, na construção de políticas e de uma universidade democrática mesmo, a gente tem que se apoiar, independentemente de se somos servidores técnicos ou servidores docentes ou comunidade em geral ou estudantes, a gente tem que se apoiar e buscar nessas pessoas o apoio necessário, porque dentro de todas essas classes que eu acabei de citar, há pessoas que pensam iguais e pensam contrárias, porque isso é democracia. Então, eu vejo que um dos desafios da UFNT é a gente estar junto nesses grupos de apoio, independentemente de se somos professor, somos estudante, somos técnico, é a gente fazer um grupo de apoio que esteja acima disso, mas que acredite na universidade como um bem público e que queira construir esse futuro, mas entendendo que a gente constrói o futuro a partir das condições do presente. Acabei de falar sobre o que a Luana provocou sobre ter ou não ter ProEst. Eu acho indispensável. Mas, por exemplo, professores na UFT são avaliados semestralmente? Não. E por que não? Inclusive, se isso dá nota negativa para todos os cursos quando o MEC vem fazer a avaliação em loco dos cursos. Então, faltou luta, né? E faltou luta também de muitos de nós professores que acreditam e defendem essa perspectiva. Ter a UFNT não é um passe de mágica, tá bom, gente? Isso aí não é uma conversão religiosa, é uma metanoia, como diz o grego, uma mudança de 360. A gente vem, muitos de nós, com as mesmas práticas. Tanto é que já tem CNPJ, já foi aprovado em lei, e muita gente continua igual, ou pior. Então, a gente faz com esforço, tá bom? Contem com a gente, contem comigo. Eu digo comigo porque eu também conto com vocês. A Samara está aqui, o professor Mauro, que também está aqui quietinho, vai ser companheiro, tá bom, colegas? Abraço, bom final de semana. Colegas, meu WhatsApp é público. Qualquer coisa também dei um toquezinho lá, tá bom? A gente vai se ajudando. Muito obrigado, abraço, viu? Desculpe se falei muito.
Muito obrigado, professor. Muito obrigada a todos que participaram. E é isso, vamos continuar a construção, né? Até segunda-feira, nos próximos webinários e reuniões. Muito obrigada a todos. Bom final de semana para todos. Tchau. Bom final de semana a todos. Bom descanso até segunda.